Black Friday e 11 do 11 já passou, mas eu tenho certeza que muita gente deve estar se perguntando qual foi o impacto do programa Remessa Conforme, com aquela famosa taxa das blusinhas, na Black Friday desse ano e também nos meses anteriores. Será que de fato o aumento das taxas dos produtos importados melhorou alguma coisa, pelo menos na economia do Brasil? Também como anda a situação da importação, principalmente depois do acréscimo da taxa de importação para produtos abaixo de $50, que até então era isento, você podia importar de graça, que aconteceu a partir do dia 1º de agosto de 2024. O foco desse conteúdo não é sair descendo a lenha no governo, no Remessa Conforme, mas sim fazer uma análise fria do que está acontecendo no contexto geral aqui no Brasil. E para eu fazer essa análise, eu vou usar como base várias notícias que foram publicadas em diversos portais. Bom, primeiro a gente vai analisar a situação da importação após a inserção do Remessa Conforme, e principalmente nos últimos 3 meses, a partir do dia 1º de agosto de 2024. Porém, vale mencionar que o programa Remessa Conforme, ele entrou em vigor no dia 1º de agosto de 2023, ou seja, desde o ano de 2023 que já houveram mudanças na importação. Em 2023, quando ele foi implementado, já houve um baque, uma queda muito grande na importação, porque antes a gente importava de tudo e o imposto ele era aleatório, mas tinha ali um padrão que dava para eu comprar, por exemplo, um produto de 3 mil, 4, 5 mil reais da China. E agora, produtos assim, eles acabam tendo uma taxa de 92% no ato da compra. Porém, quando o Remessa Conforme foi instituído, era previsto que as compras abaixo de $50 teriam uma isenção na taxa de importação, ou seja, além da regulamentação de você comprar o produto e pagar ali toda a taxa no ato da compra, você teria uma total tranquilidade de comprar um produto abaixo de $50 e saber que receber sem ser taxado. Nesse período de 1 ano, a mídia não noticiou muito isso, mas houveram muitos problemas com importações. Teve gente que comprou produtos que não eram para ser taxado, pagaram as taxas no ato da compra e foram taxados novamente quando o produto chegou no Brasil. Algumas compras foram proibidas de entrar no país, pela Anatel ou pela Receita Federal. E o governo jamais reembolsou o valor dessas compras, que nem chegaram a ser recebidas pelas pessoas que compraram. Coisa que não acontecia com o sistema anterior, uma vez de que se o produto não chegasse na sua mão, você não pagava a taxa. Inclusive, se você fosse taxado, você podia até recusar e mandar devolver o produto para a China se a taxa fosse muito alta. Era um direito seu. E com Remessa Conforme, o cidadão nunca teve a chance de reaver o dinheiro dele de volta, dado esse problema. Você comprar um produto vir estragado e tudo mais, o cidadão brasileiro nunca teve chance de reclamar e tentar pegar um dinheiro de volta que foi pago de imposto. Porém, mesmo dentro dessa isenção para produtos abaixo de $50, que foram os produtos que ainda continuaram sendo interessantes de importar, ainda havia uma cobrança de taxa, que seria o ICMS, e na prática nós estávamos pagando 20% de ICMS. Detalhe que as taxas de importação acima dos $50 ficaram sendo cobradas em 92%, por conta do cálculo que soma o ICMS mais a taxa de importação, e como ele é feito por dentro, acaba ficando 92% de taxa. Bom, e depois desse grande baque da importação de 2023, comerciantes brasileiros, os grandes empresários, eles começaram a cobrar do governo um aumento na taxa das importações para produtos abaixo de $50, porque principalmente quem vendia produtinhos mais baratos aqui no Brasil realmente não estava conseguindo concorrer com a China, apesar do bloqueio gigantesco ali das compras acima de $50, realmente os produtos abaixo de $50 comprados da China ficaram extremamente mais baratos do que aqui no Brasil. E, infelizmente, isso não tem como falar que não. Nós, os brasileiros, que gostamos de importar, a gente ficou com um gosto ruim na boca quando foi inserido o programa Remessa Conforme, porque eliminou várias possibilidades de compras nossas, mas também abriu um caminho limitado, porém que dava acesso a várias coisas extremamente baratas e sem uma cobrança de uma taxa exorbitante, apesar de que 20% sempre foi muito. Depois dessa pressão aí dos empresários, eu acredito, não posso falar com toda certeza, mas acredito que vários políticos foram comprados e tudo mais, foi aprovado na Câmara dos Deputados, no Congresso, no Senado, o aumento de imposto para produtos abaixo de $50. Ironicamente, essa taxa para produtos abaixo de $50 foi implementada no dia 1º de agosto de 2024, um ano depois do programa Remessa ter sido instituído. E uma das justificativas da aprovação dessa taxa para produtos abaixo de $50 foi justamente uma organização fiscal
que promovesse a isonomia entre os empresários brasileiros e a galera que estava vendendo lá de fora. Então o que a gente teve foi uma regulamentação sintética do governo que, ao invés de focar em limitar, em abaixar as taxas para os comerciantes brasileiros, para que eles pudessem concorrer com os produtos importados e tudo mais, decidiram aumentar a taxa dos importados, né? Afinal, se aumenta a taxa, teoricamente aumentaria também a arrecadação do governo. Detalhe que principalmente a taxa para produtos abaixo de $50, conhecido como a taxa das blusinhas também, ela foi um movimento super impopular. A população brasileira, no contexto geral, não gostou e não aprovou isso. Mas ainda assim ela foi aprovada no Congresso, na Câmara, no Senado, e ela ainda passou pela possibilidade do presidente recusar ela. Mas ainda assim, os ditos representantes do povo simplesmente cagaram para isso, né? Vamos aprovar essa porcaria aí, que os empresários estão aqui, né, forçando a barra pra gente. Empresários que correspondem a uma pequena parcela da população brasileira. Bom, e logo no primeiro mês após a implementação das taxas dos produtos abaixo de $50 no remessa conforme, a importação caiu cerca de 40% aqui no Brasil. Segundo dados publicados pela revista Valor Econômico, nos meses consequentes, depois de agosto, que seria setembro, outubro e novembro, a importação ficou com um contingente aí de cerca de 30% a menos das vendas se comparado a períodos dos anos anteriores. Porém, vale mencionar que essas informações repassadas da Receita Federal para a revista Valor Econômico tem alguns furos que a gente não pode esquecer de considerar. Por que eu falei no começo do vídeo justamente que o programa Remessa Conforme começou lá em 2023? Porque já em 2023 muita gente parou de importar, cara, porque achou um absurdo isso. Inclusive eu, acho um absurdo regulamentar, tentar deixar as coisas mais caras sinteticamente para tentar resolver um problema fiscal aqui no Brasil, Enfim, que é um problema de ajuste fiscal aqui. Esse declínio nas importações, ele não considerou o declínio que houve lá em 2023. Então, assim, é muito maior o rombo nas importações do que a gente estava imaginando. Bom, até o momento nós temos dados concretos divulgados pela própria Receita Federal que mostram um declínio nas importações aqui no Brasil. Avacalharam a importação, mas isso aí resolveu o problema do país, Melhorou a questão do varejo, do comércio aqui no Brasil? Para responder essa questão, foram perguntar diretamente para o relator do projeto que visou taxar as compras importadas abaixo de $50, o deputado Átila Lira, do PP do Piauí, que em resposta à revista Valor Econômico disse que ainda era preciso conhecer os dados do varejo nacional para entender um pouco melhor o impacto disso tudo, Mas presta atenção nesse trecho aqui, A princípio, a redução das importações deve ter sido revertidas em compras internas. Deve ter revertido, que o pessoal comprou mais no Brasil, que ficou mais caro lá na China. Me explica isso daí. Houve uma grande campanha, super impopular, para taxar as compras importadas abaixo de $50. Câmara dos Deputados, o Senado, o presidente do país foi totalmente contra a opinião do povo. Os dados que demonstram que essa parada ferrou com a importação, sacaneou demais, são concretos, mas os resultados sobre o que isso talvez tenha trazido de vantagem para o comércio nacional não são claros. Desculpa o jeito de falar. Que porra é essa, cara? Mas calma que eu vou respirar aqui, que eu tenho que manter a calma, que eu tenho que ser um cara mais tranquilo aqui para passar a informação. Mas e aí, com o declínio da importação aqui no Brasil, quem vai mal? É o AliExpress, é a Shopee, é a Shein, Essas lojas aí que se ferram um pouquinho, mas todo o território nacional, em teoria, levaria vantagem, Eu vou te mostrar aqui duas notícias que estão mostrando que isso pode ser uma grande cagada colossal e que eles vão tentar de tudo para resolver isso, mas do jeito errado, cara. Nossa, nem é bom falar muito. Eu acho que não é novidade para ninguém que acompanha notícias que o Correios, é uma empresa que está tomando muito prejuízo, aqui no Brasil. E já foi divulgado que esse ano, por exemplo, se comparando o mesmo período em relação ao ano passado, o Correio já tomou um prejuízo de R$200 milhões. E é claro que a taxa das blusinhas, o efeito do remessa conforme, impactou grandiosamente para isso. Além disso, uma das grandes importadoras aqui no Brasil, que é o AliExpress, começou a trabalhar também com uma transportadora que chama Anjum Express. Eu até já imagino por quê, Porque apesar dos Correios terem melhorado bastante, que eu acho que já foi bem pior,
Ainda assim, né, sempre tem uma ameaça de greve, alguma coisa assim, que prejudica muito as entregas, prejudica muitas empresas afiliadas aos Correios. Detalhe que o Correios, apesar de ser uma empresa, é uma empresa estatal do Brasil, ou seja, ela é gerida por órgãos governamentais. E toda vez que há um rombo, alguma coisa assim, em empresas governamentais, o governo acaba tirando dinheiro de outro lugar para suprir aí uma dívida que aquela empresa deixou. Então logo aí a gente já começa a ver um negócio que é bem preocupante, né? A gente tem o Átila Lira falando que o Remessa Conforme ainda não deu um resultado ali, né, previsto em relação ao aumento do varejo nacional, não teve um resultado ali que comprovasse que a instituição da taxa para produtos abaixo de $50 foi benéfica, mas a gente tem aqui uma estatal brasileira tomando um prejuízo milionário, assim, coisa assustadora, de 200 milhões. Claro que esse prejuízo talvez não tenha somente a causa e efeito do Remessa Conforme, mas é bem provável. E agora eu vou te mostrar uma segunda notícia aqui que mostra que a cagada ainda tem como piorar. Os Estados brasileiros sempre tiveram uma boa verba das importações, principalmente em relação ao ICMS. Afinal, assim como eu mostrei no começo do vídeo, a gente tem a taxa de importação mais o ICMS. A taxa de importação é federal e o ICMS é estadual. É para o estado, né, da pessoa que comprou o produto. Se estou enviando para Minas Gerais, vai para Minas. Se estou enviando para o Rio, vai para o Rio e por aí vai. O ICMS das importações antes aqui no Brasil eram variáveis, né? Então cada estado tinha sua própria alíquota do ICMS. Com a implementação do Remessa Conforme, todos os estados passaram a cobrar 17% de ICMS, que na prática, meus amigos, não é cobrado ali os 17%, é cobrado 20%. Tem um cálculo maluco em que 17% não é 17%. Não me pergunte como. E logo quando foi implementado a Remessa Conforme, os estados já estavam brigando para aumentar essa alíquota para 25%, tá? E essa alíquota aumentada para 25%, com certeza vai encarecer qualquer produto importado mais ainda. Ou seja, vai levar um declínio maior ainda da importação aqui no Brasil, que parece que é o interesse do governo, né? Acabar, eliminar com a importação mesmo ou deixar ela a migalhas. Quando eu falo governo, não estou falando só o presidente, estou falando da Câmara, do Senado, né? Porque tem todo um lobby, né, de políticos ali, de vários partidos, com várias crenças diferentes que estão votando para isso acontecer. Mas eu também não sou bocó para não entender que quem está na ponta, que o pessoal da presidência e tudo mais tem um peso muito grande nisso, interfere muito nessa questão. Mas enfim, se os estados, antes de verem o declínio que houve na importação, já estavam cobrando o aumento para suprir ali um rombo, né, nos cofres públicos, né, uma diminuição de arrecadação, imagina agora em que a importação de fato já caiu bastante e eles não têm mais aquele din-din arrecadado que tinha antes, né? Essa situação vai ser discutida novamente e me preocupa bastante com o andar da carruagem. O ICMS custando 25%, ele não vai ser só 25%, né? Vai ser mais alto do que isso, o que vai impactar em tudo, né? Nossa, cara, vai reduzir demais mesmo a importação. Mais do que já reduziu. Então, olha, já escreve o que eu tô falando. Se você quiser cortar isso daqui e colocar em redes sociais, você pode colocar. Se você quiser reagir ao meu vídeo, reaja. Isso vai ser uma cagada colossal se os caras aumentarem agora, principalmente agora, essa questão do ICMS. Primeiro, a gente não tem dados palpáveis que demonstram que o varejo nacional está se beneficiando do declínio da taxa de importação. Eu, como uma pessoa que está ali sempre divulgando produtos, sempre acompanhando isso, é óbvio que eu noto sim que houve um aumento gigantesco das vendas dos produtos brasileiros, isso em relação aos importados, porque eu sempre falei de importação, sempre procurei ofertas, e isso é óbvio que os brasileiros, eles ainda querem ter as coisas, eles ainda querem comprar, eles estão migrando para comprar um pouco mais no mercado nacional. Porém, ainda assim, se a gente parar para pensar numa relação em que 100 pessoas compravam da China, tem certeza que essas 100 pessoas, elas vão movimentar aquela graninha delas no mercado nacional? Essas pessoas, o que elas fazem? Elas vão pegar a grana delas e elas vão guardar, ou elas vão investir fora do país, vai colocar na bolsa, elas vão fazer outras coisas. E eu sei que todo mundo discute a questão econômica, mas o brasileiro ele vai ficando cada vez mais capenga, né? Ele vai tendo menos coisas em casa, ele vai tendo menos recursos, as coisas vão ficando mais caras no contexto geral, não só de comprinhas importadas, mas comida e tudo mais. E para piorar, nós temos visto, né, a relação do real em detrimento do dólar sendo cada vez mais distante, né? Ou seja, o dólar está cada vez mais caro em relação ao real,
que afeta muito os produtos que também são vendidos no território nacional, o que afeta também as compras que a gente vê no mercado, afeta tudo. Nessa brincadeira, o nosso dinheiro vai valendo cada vez menos, né? Saindo um pouco do escopo da importação, o que a gente vê hoje é um comportamento governamental de que, a gente tem um problema aqui nos cofres públicos, vamos taxar. Tanto que o ministro da Fazenda foi até apelidado de taxade pelos brasileiros e até mesmo pelos outros políticos. Mas eu acredito fortemente que a gente vai alcançar um ponto estratégico em que o governo vai tentar arrecadar tanto de nós brasileiros que a arrecadação do governo vai diminuir, porque não vai ter mais de onde tirar. As pessoas vão parar de consumir, vão parar de movimentar o dinheiro, que é o princípio do capitalismo e da economia, né? Por mais que você não goste do capitalismo, você vive num país capitalista e a forma como você age, né, que faz ou você ser mais pobre ou você ser mais rico dentro do capitalismo. E resumindo aqui a questão da curva de Laffer, né? Eu peguei um desenho aqui no Google só para exemplificar. O governo, para gerir o país, ele precisa de arrecadar dinheiro. Se o governo cobra zero impostos, ele vai ter zero arrecadação. E daí, obviamente, que vai faltar verbas para o crescimento do país, para investir em segurança, para investir em saúde, para investir em educação e por aí vai, né? Daí entra aquela questão, né? O imposto é roubo, porque o governo hoje, ele te criminaliza se você não paga os impostos, né? Você vai preso. Porém, se o governo falta com alguma coisa com você, ninguém vai preso. Provavelmente, né? Geralmente você que se lasca, porque ele que detém o poder, né? O governo que tá mandando nessa porcaria aí. Porém, eu não sou totalmente contra a arrecadação de impostos. O problema da arrecadação de impostos é que ela não pode ser exagerada e os impostos têm que ser bem aplicados, coisa que, gente, pelo amor de Deus, nunca vai acontecer, a gente nunca vai ter um consenso sobre isso. Agora, o ponto crucial aqui desse gráfico é o seguinte: se eu tenho um governo que arrecada pouco imposto, à medida que ele vai arrecadando um pouquinho mais, a gente tem uma curva de crescimento de receita governamental. Porém, ele pode chegar num ponto em que ele arrecada tanto que a gente chega num ponto que maximizou ali a receita total e daí nós temos um declínio da arrecadação de dinheiro do governo, ou seja, a população sofre, todo mundo paga imposto pra caramba, mas não resolve a situação financeira do país. Analisando a situação da importação com base nas notícias que a gente vê, tá muito óbvio que nesse campo da importação cobrança de impostos está numa região de receita em declínio, porque se as importações caíram aí de cerca de 30% a 40% só nesse ano, os estados já estão reclamando, né, que não estão recebendo um dinheiro legal ali da questão do ICMS que nem recebiam antes. É bem provável que ao longo do prazo essa situação aqui não possa mais ser escondida, né, e pelo menos da importação, né, o governo não arrecade tanto quanto deveria estar arrecadando. Mas agora, sendo bem sincero, né, como importador, há muitos anos, acho que uma questão que não vai deixar em tanta evidência essa questão da curva de Laffer é que antes a importação não era bem regulamentada, né? Então a gente tinha ali os fiscais da Receita que taxavam, fiscalizavam apenas uma pequena parcela dos produtos. Eu não me lembro muito bem de onde foi publicado, mas eu lembro que isso é uma notícia logo após a aprovação do Remessa Conforme e que a Receita Federal tinha descoberto que apenas 3% dos produtos que eram comprados antes eram taxados. Ou seja, passava um monte de coisa aqui que a Receita Federal nem sabia que estava chegando aqui no Brasil. Então eu acredito que quando os caras implementaram remessa conforme, junto com a taxa aí agora, né, dos produtos abaixo de $50, os caras foram no ponto mínimo aqui, como se eles estivessem nessa pontinha aqui do gráfico em arrecadação de impostos de importação e já foram lá pro talo, né? Então, obviamente que, pelo menos nos primeiros meses, eles devem notar um aumento de receita porque eles colocaram o imposto lá em cima. Porém, se o imposto de importação fosse sendo calculado e implementado com cuidado, de forma que eles estivessem levando em consideração o aumento, uma melhoria da economia do Brasil, né? E não a extinção da importação aqui no Brasil, a situação seria um pouco melhor. Agora, essa questão aqui da curva é uma análise minha aqui pessoal, com base no achismo, que a gente tem alguns dados aqui que estão ocultos da população, né? Então não tem como a gente chegar a essa conclusão ainda com total precisão. Mas com base em tudo que eu mostrei aqui agora, dá a sensação que essa questão da importação foi toda decidida numa conversa de bar, cara. Os caras colocaram o número lá na mesa e que se dane, mano. Agora, eu tenho certeza que vocês também devem estar curiosos para saber como que anda a questão de importações e tudo mais, da minha percepção aqui, né? Com base nos meus dados coletados, nos meus grupos de ofertas,
da nossa parceria com praticamente todas as lojas brasileiras. Vocês sabem que eu faço um trabalho aqui sinistro de caçar oferta, achar os melhores preços e também eu ganho a vida, né? Com isso, então, também tenho dados do que está vendendo fora do Brasil, o que está vendendo dentro do Brasil e tudo mais. Levando em consideração o rendimento de vendas, né? Eu estava esperando para esse 11/11, Black Friday, pelo menos aí de 25 a 40% a mais de rendimento. Isso em relação aos 2 anos anteriores que eu já cobri Black Friday aqui no canal. Ironicamente, esses dados acabam batendo, né, com o que a gente mostrou agora do declínio da importação. Porém, vale mencionar que principalmente o AliExpress, que é a plataforma chinesa que eu mais trabalho, ele fez uma parceria com a Magalu e não tem como falar que isso não salvou a Black Friday e o 11/11 esse ano. Porque graças a essa parceria a gente conseguiu encontrar um monte de televisão ultra barata sendo comercializada aqui no Brasil. PlayStation 5 na faixa de R$ 2.500, teve gente que pegou por até menos. Celular, Samsung Galaxy S23, S24 Ultra, S23 Ultra e uma série de produtos do lar também que começaram a aparecer com ofertas melhores aqui no Brasil, como a gente nunca tinha visto graças a essa parceria. Então, quando eu faço o cálculo aqui da importação, esses produtos acabaram entrando na lista, sendo que eles foram top produtos em vendas nesses meses, né? S23, PlayStation 5 e tudo mais. Foi assim avassalador o número de vendas desses produtos porque realmente estavam com valor sinistro. Então, na verdade, né, a gente não está falando só de resultados que foram abaixo do esperado entre 25% e 40%. A gente está falando de mais. Eu sei que a junção do Magalu com o AliExpress está tratando de política, deixou muita gente com gosto ruim na boca, uma vez que a dona da Magalu, né, ela foi uma das empresárias que apoiou, né, o aumento da taxação para importados e tudo mais. Porém, de certa forma, foi uma estratégia de sobrevivência do AliExpress e acabou trazendo ofertas boas para a gente dessa vez. Bom, e basicamente essa é a situação atual aí da importação, do varejo brasileiro, né? Tudo que a gente sabe até agora. Espero que o conteúdo tenha sido útil para você e que você tenha gostado. Eu, assim como várias pessoas, me sinto um pouco de refém de toda essa situação. Eu gostaria de verdade e que a gente pudesse importar com mais facilidade, né, com menos impostos. Gostaria também de ver o varejo nacional crescendo, porque eu acho que aqui no Brasil a gente tem vários empresários talentosos que poderiam, né, dar sim ali um jeitinho de contornar a situação, contanto que o governo também conseguisse diminuir um pouco dos impostos aqui. Estou super curioso para ler a sua opinião. Tudo bem se a sua opinião for contrária à minha, tá? E gostaria que você se inscrevesse no canal. No mais, vou ficando por aqui. Um grande abraço, tamo junto e até mais.